Boa noite. Começando mais uma noite na nossa live com a Simone. Só aguardar ela entrar. Oi, Dê. Deixa ela solicitar. Simone chegando. Agora ela entra e a gente começa o bate-papo, tá bom? Denisângela já tá aí, tudo bem, Dê? Hoje o tema tá um pouquinho polêmico também. A Simone aqui. Oi, Sim. Oi, Chegou a Simone tudo e a bem? Denise hoje participando da live. E hoje a gente vai falar dessas questões dos mitos entre a relação de amor e sexo, né? Mas, Isso, Simone, eu tenho uma errata que eu acho que você tem que conferir da última reunião, da última live, quer dizer. certo. Porque aquela parte da enzima que você Ah, tem que explicar direito. na verdade, não, né, vamos reformular Não, então. aí você tem que explicar aquilo lá que eu tava te perguntando, que você Ah, falou na relação do outro dia, mas aí depois você veio com a história certo. do beijo, explicar isso daí. Isso. Eu acho que só para explicar, né? Na verdade, não é enzima, né? Assim, o que se tem de. Ó, a Denise entrando. Dá um oi aí pro Oi, pessoal. Oi, tudo bom? a Deise já tá aí assistindo a gente hoje, ó. É, olha só. A Dene? Oi, É, Dene. Só para recapitular, né? Na verdade, o que os estudos falam é que a gente, durante o beijo, que é já o primeiro ato considerado sexual, ele produz, na verdade, ele produz, segundo os especialistas nessa área, hormônios, né? Elevam o nível hormonal, principalmente segundo o que se fala, é ocitocina, hormônios como testosterona, neurotransmissores como dopamina, entre outros, que produzem justamente a sensação de prazer e de vontade de fazer cada vez mais, né? Principalmente a dopamina, a endorfina, todas esses neurotransmissores. Mas a questão do beijo e a paixão, principalmente a mulher, né? Ela pode se apaixonar só por um beijo, ou só por um alô. Isso vai depender muito do um nível de alô, carinho. um Um alô oi, um também, alô. sem Olha, encostar. se você estiver muito carente e o porteiro te falar para você que você está linda hoje, você vai se apaixonar por ele naquele momento, se você estiver carente. Então, tudo isso pode acontecer. Não existe nenhuma receita, mas também vai depender muito do nível de falta de afeto, de carência, de emoção, da parte emocional que a pessoa esteja, Ah, meu certo? Deus. Então, quando você tem a relação sexual, e muitas vezes a relação, ela já entrando no assunto dos mitos, eu acho que então vamos primeiro, vamos voltar para os mitos, para a gente depois entrar nesse assunto. Eu acho que até é interessante, porque é uma prévia do assunto de hoje, né? Dos mitos É, que a gente selecionou. Além dos que a gente solucionou, alguém mais quer saber de mitos, pode mandar agora também, a gente pode ver se consegue discutir, tá? inclusive, com a nossa discussão da última live, quando você falou assim, ah, nós vamos falar dos fetiches, né? Ah, é Dos fetiches. verdade. Aí eu fiquei Nossa, que assunto pensando bom. como que a gente podia relacionar o mito ao fetiche também. Porque às vezes eu tenho aquela impressão que a mulher faz aquelas produções, tem esses fetiches, mas eu não sei se para o olhar masculino isso faz tanta diferença. Eu tenho a impressão que a mulher tem mais fetiche, eu não sei, foi impressão minha, mas que a mulher pode ter mais essa ideação assim de fetiches, idealização, do que o homem. Tem isso? Tem alguma explicação? Ou é mito isso que eu estou falando também? Eu acho que é mito também. O Eu homem acho que tem o homem fetiches? adora um fetiche.
Além Ele tem daquele fetiche, que com duas mulheres só. É o único que a gente mais né? popular, né? É uma fantasia que quase todos os homens têm, quase todos, né? Sei lá, não existe uma porcentagem. Aliás, a gente podia fazer uma enquete até. Mas, É. assim, tem homens, por exemplo, que eu já ouvi falar, já relataram, que gostam, por exemplo, de ver o pé da mulher. Então, ele tem um fetiche por um pé. Então, meninas, tome cuidado. Fique sempre com o pezinho bem bonitinho, bem feitinho, lixadinho, porque o pé é uma área que o homem tem um fetiche. Até em algumas culturas onde existe algumas repressões sexuais, o pé não pode nem ser mostrado, porque Ué? ele desencadeia certos desejos masculinos. Hum, não ia me dar muito Interessante. bem nisso, não. Não acho meu pé muito bonito, não. Não sei. Não, mas independente de eu ter um pé maravilhoso, é uma parte do corpo que chama a atenção do homem. Ah, mas tá aí, você sabe, eu admiro o pé masculino. Eu não gosto do meu, mas o do homem eu acho tão bonito assim, chama de pé, né? É, Independente de ser grande ou pequeno, eu admiro. verdade, eu também gosto do pé, mas eu prefiro as mãos. As As mãos, mãos não, grandes, mãos a mão, fortes, a mão mãos eu tenho de problema com mão mecânico. muito macia, eu não gosto não. Aquela mão muito lisinha, macia, eu não gosto não. Eu gosto dela um calinho assim pra passar, pra ajudar a massagear, esfoliar Sim. assim. Tem que ter um Imagina. calinho. O Wilton entrou, e aí? Ah, e também tem perguntas, viu? Acho que a gente já pode começar respondendo uma que chegou, que Tá, para a vamos. gente responder aquelas outras que nós pensamos antes, mas tem uma que o pessoal mandou que é sobre por que que as pessoas complicam tanto em diferenciar em fazer sexo e fazer amor. Isso é sempre um questionamento, né? As mulheres, o que se entendia, né? O mito, as mulheres fazem amor e os homens fazem sexo. Eu acho que sempre se pensou muito nisso, mas não é bem assim. Eu acho que hoje em dia tem uma porcentagem grande de mulheres que também querem fazer só sexo, muitas vezes desvinculado do amor. Na maioria das vezes, o sexo é vinculado ao amor, à afeição, ao relacionamento, ao vínculo afetivo entre os dois. Mas nem sempre é assim, e não tem problema não ser. O que a pessoa não pode é ficar com. Ah, eu quero só fazer sexo com a pessoa. Depois ficar com problema na consciência. Poxa, mas né, agora eu tô sentindo um vazio. Enfim, você tem que assumir. Eu gosto de fazer sexo como esporte, eu gosto de fazer sexo só por fazer sexo pela atração, pelo desejo sexual, pela questão física. Eu tenho desejo pelo corpo daquela outra pessoa, seja homem ou seja uma mulher, e fazer sexo, mas deixar bem claras as regras do jogo, talvez, para ninguém ser ferido, magoado dessa situação. É, Agora, sim, claro, se existir afeição, pode nem ser amor, mas afeição entre os dois, de repente o sexo vira como a gente diz, o amor é um livro, né? Como dizem. E o sexo é apenas um resumo, uma resenha desse livro, né? Então tem muita coisa para explorar se tiver amor junto. Mas nada melhor do que também, às vezes, só uma relação sexual, corporal, física, e que todos fiquem confortáveis depois em dar tchau. Agora, as É, mulheres, elas têm essa coisa, né? Elas gostam também só de fazer sexo, mas elas têm uma coisa de mais afeição. Então, elas podem até fazer um sexo selvagem, por exemplo, mas depois querer dormir de conchinha e dar tchau no outro dia. Então tem essas variações também. A mulher não se importa de fazer só sexo, mas ela quer ser valorizada naquela noite, naquele momento, naquele espaço de tempo que os dois estão juntos. Então então é importante quando você tem um parceiro sexual ter essa relação de cumplicidade, de confiança, saber que ele depois vai te agradar, saber que depois ele vai
te valorizar, para você não se sentir também usada, né? Então, você tem que já ir com uma cabeça já mais tranquila, já mais preparada. Quer falar alguma São coisa, Dê? dois, são dois caminhos aí, né? Tem, aí a Denise fala disso também. Porque você falou dessa questão da afeição, eu pensei em três coisas, na verdade, duas não. A diferença do PA, que é aquele que você vai ter uma afeição, né? Que você acaba relacionando. E a PA, diferença o pinto amigo, é isso? é o pinto amigo. Pinto amigo, parceiro amigo. É, eu conheço como pinto amigo, Parceria, né? gente. Porque pode ser da mulher Pode ser uma também. mulher, pode ser um homem. É parceria amiga, né? Ai, Isso. parceria. Tá no meu pênis amigo, né? É lógico, Não, não é que vai. tem o pênis amigo, mas tem a buceta amiga também, ué. Cara, Ai, tá bom. Esses termos então aí. vamos chamar de parceria amiga. Pronto. Parceria Acho amigo, que fica gostei. mais. Que é Nem melhor, né? o antigo amizade colorida, né, de antigamente. Isso. E a gente Hoje é aprendeu com. PA. A gente aprendeu com alguns adolescentes também que hoje tem o nome de arroba, mas aí a gente vai aprofundar muito, vamos falar da nossa idade Não, isso aqui daí é a mesmo. linguagem dos adolescentes. A gente tá falando muito mais, né? Adulto. A gente está falando da A nossa geração linguagem de mais 30 para antiga, da cima nossa no geração. momento. Então, mas aí a mulher, o que que eu fiquei pensando nesse contexto todo? Porque a gente foi criada, geralmente a maioria, né, na nossa cultura, que a mulher casar, ter um companheiro, essas questões. E aí, por exemplo, tem mulheres que casou muito jovem, por exemplo, aí separa e começa essa vida de começar a ter parceiros diferentes já mais velha, não teve essa fase antes, né? Eu lembro que quando eu casei muito jovem, quando separei, já do segundo casamento, porque eu emendei um casamento no outro, e a primeira vez que eu fiquei com um cara assim, eu achei que já tava namorando. Porque eu achava assim, a gente transou, ficou junto. No outro dia eu estranhei ele. Aí ele não me ligar, porque eu não entendia isso, eu não sabia como é que era essa vida assim, solteira. E aí ele falou: Ah, hoje eu vou numa festa, não sei o quê. E eu fiquei arrasada. Como que ele vai numa festa e não vai me levar? Depois que eu fui entender que eu não estava namorando, e aí que eu fui entender esse contexto, porque a gente é criada achando assim que. Agora eu dei o nome de enzima pro negócio dos hormônios. Agora vai ficar Aí enzima. vai ficar enzima na minha cabeça, enzima igual a da língua do gato lá. Aí, mas aí a gente fala Que do é da língua do PA gato? desse. Não lembro. Não, porque a língua do gato produz enzima. Não, mas a gente não vai falar de gato hoje, não. Gato felino mesmo. Ah, é. Não, esquece o Gato gato. felino, do gato, é o gato. Não, Aí, volta. Não, quem tá entrando agora não vai entender Né? nada. tá, Recapitulando. tá, mas aí eu quero saber o seguinte: como controlar isso com o parceiro amigo? Essa questão da que não é enzima. Aí, para quem entender da enzima, tem que assistir as outras lives também, para entender a história. Mas como que vai controlar isso? Não apaixonar pelo parceiro amigo ou por essa relação e diferenciar isso tudo? Para mim é super difícil. Assim, o que eu acho é que tem que sempre ter o diálogo com a parceria amiga, né? Tem que sempre ter esse diálogo aberto e claro. Saber qual é a expectativa do outro e qual é a sua. Eu acho que isso tem que estar colocado na mesa, sabe? Porque quando você vai com uma expectativa muito grande em relação ao outro e o outro vai uma expectativa, sei lá, você vai com uma expectativa, eu vou ficar não sei, né? Vou ficar assim, assado com ele, e o outro vai com uma expectativa assim, não, é só pra ficar de vez em quando, né? E tal, ter uma relação assim, assada. Isso não tá claro pra nenhum dos Tem que dois, ser claro, né? né? Que Tem que ser tenha essa. claro, né? Tem que ter colocado isso bem claro. Tem que ter um diálogo sobre isso, mesmo com a parceria amiga, né? Uhum. Tem que Para ter não É, criar mas se não é expectativa, parceiro, né? se é um sexo casual, acabei de conhecer a pessoa e é. eu vou pra cama. Eu Aí acho não tem como que também ter esse diálogo, né? Mas Não dá. se o jogo acontecer dessa forma muito rápida e inusitada, eu acho que a perspectiva deve ser limitada somente àquele momento. Aí, após isso, se as pessoas sentirem necessidade, porque o homem também tem, muitas vezes, a necessidade de dar um alô no dia seguinte ou de ver novamente. Como eu falei, às vezes o sexo é muito bom e ele produz também, né, o neurotransmissor, que é a dopamina, né, que pode causar até um vício.
Então, a diferença entre a compulsão é essa, né? Quanto mais dopamina é produzida, mais viciante fica o ato sexual. Então, o homem, muitas vezes, ele gostou de fazer sexo com aquela mulher, mas também, às vezes, é o aspecto só físico que está envolvido naquele momento, e ele liga no dia seguinte, porque ele quer repetir aquele jogo sexual. Porque o ato sexual é um evento que é praticamente uma matemática, um jogo. E o homem ele é bastante irracional nesses jogos, né? Ele quer ir até o fim do jogo e se satisfazer e satisfazer muitas vezes a parceira, ele tem essa preocupação também. Mas nem por isso, às vezes, ele desenvolveu afetividade. Então, isso é uma coisa mais demorada de acontecer, às vezes, no homem. A mulher já às vezes, desde o primeiro oi, ela já pode se apaixonar rapidamente, né? Mulher chamou Então, de tem essa linda, já tá diferença. apaixonada, né? Mas nem sempre também, né? Não é Assim, sempre, né? A gente não pode É, aqui generalizar nada, né? generaliza. Quem está É. chegando agora, por favor, não acha que vai ser sempre do jeito que a gente fala, É, mas assim, a gente está falando mas de estudos, de uma média das coisas que acontecem normalmente, mas na questão de amor e sexo, tudo pode acontecer. na até o participação, colega e o colocou ali, pessoal né? falou da Tem que ter responsabilidade responsabilidade afetiva, né? afetiva, isso. Uhum. É isso, né? É a pessoa, os dois terem uma responsabilidade afetiva com o outro, né? Em relação a Uhum. isso. Eu tô falando, tem Isso. que ter esse diálogo, né? Então, assim, se o rapaz ligou outro dia porque ele quer repetir porque foi gostoso e tal, né? E aí a mulher já vai ficar pensando que, ele tá apaixonado por mim, tananã, né? E aí, Geralmente é isso que né, as acontece. mulheres, É, às vezes, não têm essas questões, né? Seja com 15, seja com 50, seja com Mas 100 anos. aí o rapaz ai, ele também tem que ser claro nisso. Não, minha filha, eu não tô apaixonada por você, eu só quero repetir porque foi Só bom. quero te ver de O sexo foi uma novo. delícia, foi gostoso, eu quero transar de novo e tal, não sei o quê, né? E aí a mulher vai ver, né? Se ela quer ou não, se ela topa de novo repetir, ou não, se ela quer descartar de vez, né? Ou se para ela também foi gostoso e ela quer repetir, e que não surgiu nada nela também, porque pode ser que para ela também não surgiu nenhum encantamento, né? mas aí no Nenhum mundo sentimento. inverso também, às vezes acontece da mulher estar muito aberta e ela procurar nesse sentido e o homem também achar ruim, né? Ela falar, olha, eu só quero isso. E geralmente ela é questionada, ela é criticada, porque ela Ah, parece que o isso. homem quer que ela faça aquele joguinho de estar apaixonada, de não sei o quê. E não precisa disso, né? Então, você simplesmente querer ficar naquele momento, que é a primeira pergunta que veio, diferenciar entre amor e sexo. A pessoa entender que naquele momento você simplesmente quer ficar junto, e aí cria um mundo, um contexto assim complicado, aí já estraga tudo, né? A mulher não pode ser julgada, né? As questões culturais ainda estão muito arraigadas. O homem pode fazer sexo à vontade com várias mulheres, ao mesmo tempo, inclusive, que ele está fazendo papel, entre aspas, que foi determinado culturalmente a ele. E a mulher, se fizer isso, é muitas vezes criticada. Ela pode ser chamada de leviana, de puta, de sei lá o que, né? De vagabunda, mas na verdade as sensações são as mesmas, os desejos são os mesmos. Se a mulher também só quer fazer sexo casual, ela não pode ser criticada por isso. Muito pelo contrário, ninguém tem nada a ver com a vida das pessoas, cada um faz o que quiser. Mas até às vezes o homem com quem ela fica, ele espera isso, como você falou, né? A mulher tem que fingir, às vezes, uma afeição que não existe, só porque ela quer fazer sexo com aquele homem. Então, vai depender muito de como essa pessoa ela vivenciou, como ela foi criada, né? A cultura dela, como ela vem com isso amadurecendo. Eu acho que o sexo casual ele é interessante, mas ele tem que ser realmente para pessoas amadurecidas, né? Não é para qualquer um, não. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade afetiva e esse amadurecimento para entender até onde é um jogo, até onde é paixão ou só desejo sexual mesmo, do corpo, e aonde que inicia a questão do amor. Então, por exemplo, se o homem ele só quer sexo casual com aquela mulher e ele vai saindo com ela,
toda semana, enfim, vai encontrando ela. Realmente, ele não está agindo com responsabilidade, porque ele sabe que essa mulher pode se envolver e depois ele vai dizer, infelizmente, né, eu não quero nada, tchau, foi bom enquanto durou. E vai machucar a pessoa. Então, realmente, como a Denise falou, tudo tem que ser pré-determinado, conversado. Na maioria das vezes funciona, mas realmente, se uma pessoa tiver numa outra vibe, numa outra onda, alguém pode sair ferido, alguém pode sair machucado. Mas é o risco que se corre com qualquer tipo de relação, seja só sexual, ou seja afetiva, amorosa. Tá? Então, Mas agora você lembrou da outra questão, que quando você envolve assim, você pode ter esse amor por mais de uma pessoa? Tá interessado? Porque O assim, sexo é poliamor, normal, tá né? interessado por vários. Mas O amor. poliamor, né? Existe o Porque sexo poliamor? você pode interessar, né? Assim, diferentes pessoas ter vontade de fazer sexo. E o amor, eu posso amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? então, isso também é um mito. Você pode sim amar mais de uma pessoa. A gente costuma fazer uma comparação, que não é a mesma coisa, mas só para poder iniciar o entendimento dessa conversa, para entender que isso é um mito, é que você, às vezes, tem vários filhos e você ama todos eles, certo? Talvez você ame um mais que o outro, por certas características que têm mais afinidade com a sua. Mesma coisa são com os amigos ou com seus irmãos. Você ama seus irmãos todos, né? Mas um você pode amar mais, outro menos, ou quase na mesma proporção, porque o amor, na verdade, pela pessoa é o amor por aquilo que ela representa para você. É aquilo que você acha de interessante naquela pessoa. São seus atributos, seja físicos, sejam intelectuais, ou de outras. O cara joga muito bem futebol, eu gosto, acho lindo, eu acho isso. Isso me atrai muito, e eu amo ele por ele ser assim. Porém, você pode conhecer outras pessoas que você tem atributos que você também gostaria que aquela pessoa tivesse. Enfim, é como se fosse complementar aquilo que você imagina de parceria para você. Dá para se você pudesse juntar os dois em um para complementar aquelas coisas que você gosta, tanto num quanto em outro, seria o ideal, mas você não consegue. E aí Não o que pode que ficar com acontece? os dois. Aí você vai acabar amando duas pessoas diferentes. Isso é bom ou é ruim? O que que vocês acham? Bom, é crime se casar, mas se não casar, não tem problema. É. Ó, tem um comentário bom ali. Aí, Ou ele é ó, ou muito ele é bom muito de bom de cama. cama, né? Isso, É. às vezes você, por exemplo, vou dar uma outra, exemplo, uma historinha rápida. Você casou muito jovem, enfim. Você gosta daquele casamento, você gosta do seu parceiro, ele te traz um nível de satisfação adequada, porém, lá por um tanto de anos, você encontra uma paixão de antigamente. E aí? É. Aí, na hora que você vê aquela pessoa que você era apaixonada antigamente, você olha para ela e desperta de novo algum sentimento. E, inclusive, amor, que o amor às vezes não morre. Ele pode continuar sobrevivendo ao longo dos anos, mas ele fica lá quietinho, adormecido. Quando você vê aquela pessoa novamente, você diz: opa, meu coração bateu mais forte de novo. E aí, você pode ficar com aquela pessoa? Uai, aí vai depender muito, depende do tipo de união que você tem com o tipo de casamento que você tem, o tipo de união, porque lógico que vai trazer sempre dois lados, né? Os lados positivos. Como uma relação num casamento monogâmico é complicada, né? No Brasil, moralmente, ou a igreja não admite mais de um parceiro ou parceira, ou mais de um casamento, né? Então, mas o poliamor, ele é completamente normal e existente, tá? Só que você vai ou não ficar com a pessoa, vai ser de acordo com o seu nível também de maturidade. Você pode ficar com a pessoa até para ver se realmente aquilo ali era amor ou era só uma atração,
ou só um desejo. Mas você não deixa de amar aquela outra pessoa que você já tem uma união. Então você vai ter que respeitar aquela pessoa que você já tem e aproveitar, porque a vida também, né? A gente sabe que a vida é É uma curta, só, né? né? Até que É se uma só. diga do Porque contrário. você tá Vai ser casado, crucificado. você tá casado 20 anos com uma pessoa, você gosta daquela pessoa, ela te respeita, você respeita ela. Porém, ela Oi. não é tudo aquilo Deixa eu pegar da cama. carregador. Dá carregador pra mim. Carregador. Ela não é tudo na cama como você gostaria que fosse. E já com uma outra pessoa você tem. Então, são coisas, às vezes, complementares que você não consegue ter com uma pessoa só. Tem muita gente que, às vezes, se separa e depois conhece uma pessoa que compartilha dessa mesma situação. Que não é uma coisa, não é um casamento mais aberto, uma relação mais aberta. Tem os acordos, certo? Ou Hum, então, também tem uma outra ideia que dá para ser conduzida, é você adotar um casal. como assim? Você é um casal e adota um casal. Que Adotar um casal? adotar um casal no É sentido swing? de ser parceiro, como se Então, aí pudesse vai ter pro troca. Swing. O parceiros casal amigos é aí. tão amigo que consegue se respeitar e ao mesmo tempo fazer uma troca. Hum, Mas é complicado, como eu disse, não, né? Porque tem os pontos negativos. Se eu gosto de você. dar nome aos bois. Então, isso aí hum, é. Aí a gente tava falando de parceiro, amigo, aí seriam parceiros amigos, no plural? Casais amigos, né? Adote um casal amigo. Mais ou menos por aí o Casal. termo. A gente pode E fazer aí a essa prática, campanha, né, pro aí o nome pessoal. da prática é o quê? Swing, É. Ou né? não, Mas pode até não swing. ter relação Às sexual. vezes nem Pode ter tem. só relação afetiva, só troca de carinhos. Às vezes não tem nem a prática, às vezes eles só gostam de transar no mesmo ambiente, Ah, entendeu? Ou é? se exibir. Gente, tô aprendendo muito aqui, viu? Ou às Essa... vezes é Então só não precisa, carícias e tal, alguma não coisa precisa assim. ficar trocando de marido, né? Pode ficar Ou com um às só, vezes os maridos fazer só três gostam de vezes ver as agora. mulheres se pegando, entendeu? É isso. Entendi. Mas aí esses relacionamentos, igual você tá falando, né? Pode ter adotar o casal, ter o PA, ter tudo isso. E quando são dois amigos para ficar, se resolvem ficar juntos, você acha que isso tem mais chance de dar certo? Ou é mito isso também? Que falam que quando você casa com um amigo é melhor. É mito também. Ai, meu Deus, tudo é mito, O, o, gente. Então, o que que tem de verdade, né? Em tudo que a gente aprendeu, nada. É culpa da Disney, eu falo. É culpa da Disney isso tudo. Que a gente fica assistindo, esperando príncipe, não existe. Não. É mas Frozen, a rainha sozinha. a explicação é bem tranquila. Eu acho que é quase que intuitiva essa explicação, porque quando você tem um amigo de longa data, você já tem uma vida bem exposta a esse amigo. Esse amigo te conhece totalmente, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, e perde um pouco da reserva do erótico, da sexualidade, da química, que você não tem com um amigo. Então, os mistérios da sexualidade, eles quase não existem quando o casal é muito amigo. E a tendência é que esse casal muito amigo possa ir para um sentimento muito fraternal. E aí o sexo vai diminuir, a libido vai diminuir, o tesão vai diminuir, porque eles se tornam amigos demais, eles se tornam fraternos demais. Igual quando a gente tem as melhores amigas, a gente considera elas irmãs. E aí faria sexo com uma irmã ou com um irmão? É muito complicado. Então, essa relação, ela tem esse risco de cair numa relação de irmãos, como muitos casais idosos às vezes têm, certo? Mas é claro que vai depender muito do que você espera dessa relação. Quando você é idoso, às vezes você não espera mais tanto sexo daquela pessoa, então talvez a amizade seja importante nesse momento e o amor, porque é isso que faz sobreviver a relação. É o amor, é a amizade, é o respeito, é o carinho. Mas você procurar um amigo e casar com ele é um risco grande que você corre.
Porque você não, por exemplo, você continuaria sendo minha amiga se você passasse 365 dias comigo, todas as horas da noite comigo? Talvez a nossa amizade já não fosse sobreviver, porque as É, coisas do dia a dia, elas acabam muitas vezes com amizade, com respeito, cansam, A gente né? até fala que a gente conhece uma amiga quando a gente vai viajar com ela. E é passa verdade. alguns dias com a amiga, né? Que a gente, não assim, não tipo um fim de semana, sabe, domingo, mas tipo assim, vai viajar, tipo 5 dias, uma semana, que a gente passa o tempo todo, fica no hotel, aí vai fazer passeio, vai fazer compras, né? Aí que a gente conhece a amiga mesmo, porque a gente vai estar É convivendo com ela diariamente, todos os dias, vai saber das manias, das verdade. chatices, dos defeitos, tudo, né? Das qualidades. Aí a gente vai ver se realmente Aquela amizade vai se sobreviver. aquela Mas amizade é a vai mesma coisa sobreviver. nos relacionamentos. O pessoal fala, vai viajar, né? Pra ver como é que é. Pra ver se dá certo. Fica assim, Uhum. viajando. Você também passa com isso no relacionamento. É, um namoro às vezes não sobrevive a uma viagem de 5 dias. Às vezes de fim de semana. Mas é porque tem que ter uma relação de respeito, né? Pelo que a pessoa é e com as diferenças, né? Você não pode querer que a pessoa seja igual a você, que tem as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, as mesmas manias, a mesma rotina. Então, no casamento e na relação duradoura, tem que manter um nível de mistério. Você não pode se abrir totalmente para aquela relação, porque senão vai perder a graça, vai se tornar um pouco cansativa, um pouco maçante. Então, é interessante cada um ter a sua individualidade dentro da relação. A gente já conversou com isso, acho que na primeira live, que a gente tem que ser um ó, certo? Cada pessoa tem que ser um ó, ou seja, é um ser completo. Ela tem seus próprios interesses, ela tem sua privacidade, está bem resolvida consigo mesma. E você tem que encontrar um outro ó, que também tenha, porque aí cada um não anula o outro. O problema é que a maioria das pessoas, ou quando elas começam um relacionamento, elas são um ser. Aí o ser, ele faz o quê? Como ele é um ser, digamos, incompleto, uma esfera incompleta, ele procura outra pessoa para se completar. Aí quando esse ser encontra um outro ser, ele se torna o quê? Travou você aí pra mim. Pra que a sua bateria atualiza. Aí, voltou. Completa. Então, a coisa do ser, né? Eu sou um ser, enquanto outro ser torna um indivíduo só dos dois. Eu não posso. Duas pessoas não podem se tornar uma. Elas têm que continuar sendo individuais, não perder a sua individualidade, porque senão causa uma dependência que não é muito positiva. Ou, por exemplo, eu sou um ser e eu encontro um ó. O que esse ser faz? Ele, ele vive uma relação de simbiose, de dependência. E se aquela outra pessoa tentar viver uma vida individual, esse ser não consegue, ele fica perdido, ele fica atrás, porque ele precisa, ele não vive mais seus próprios sentimentos, ele vive sentimentos de uma outra pessoa. Por isso que a maioria das vezes, das relações, elas não dão certo, por conta dessas questões, elas perdem sua individualidade para viver um ser único. E às vezes as questões assim, você tem que me falar tudo. Não, você não tem que me falar tudo. Eu não preciso saber tudo de você nesse momento. Eu posso saber de você ao longo do tempo. Ou então, eu posso estar lá velhinha, com meus 70 anos, e descobrir uma novidade sobre você que eu não sabia. E isso torna a relação interessante, porque você não abriu a pessoa toda, ela não precisa te contar tudo, ela não deve te contar tudo, ela deve reservar as questões pessoais mais íntimas para conversar com uma amiga, com um terapeuta, e não com aquela pessoa que é o seu parceiro do dia a dia. Porque isso é meio que mina a relação. Mas a gente Mas está isso aí falando muito sério. entra. Mas entra em duas coisas, isso que você trouxe, que tem a ver também com a nossa cultura. Que principalmente em relação à insegurança, ciúmes, as questões que quer ter a dominação sobre o outro.
ao invés de curtir as diferenças de outras pessoas. E aí elas alimentam-se num relacionamento, às vezes nem tá bom, mas ela quer ter aquela dominação, sentir segura naquilo ali, né? Para ter, quer dominar, quer, não, tem ciúme se a pessoa conversar com outra pessoa, quer saber a senha do celular, aquelas coisas, sem respeitar essas individualidades. E aonde se mistura isso também que eu vejo, que nas relações casuais, igual você traz, que é legal de descobrir, porque eu fui casada há muito tempo, então eu descobri isso já mais tarde, né? O que seria uma relação casual. E, e o legal da relação casual é justamente você buscar o diferente e saber curtir o que é diferente, que são essas individualidades do outro, porque você não vai cobrar do outro ali nada. Então, você vai conseguir realmente curtir aquele momento. Você não começa mais a ter aqueles critérios de corpo que são ensinados pra gente. Você, o sexo ele deixa de ser simplesmente uma penetração, aquela coisa de ter o estereótipo do corpo perfeito, e você começa a curtir outras experiências no sexo, né? Seja ele casual ou numa relação que depois se prolongue. Eu acho até que na relação afetiva, quando você consegue ter um parceiro, que seja parceiro casual ou não, o PA que a gente estava falando, você consegue descobrir mais intimidades que às vezes nesse relacionamento que você quer dominar tudo, você cria tantas regras que deixa de ser interessante nesse sentido. Uhum. Não é? A questão dessas regras que você coloca nessas Você, relações. assim, eu acho que existe uma premissa básica que é dar espaço para sua parceria, para o seu parceiro. Você precisa dar esse espaço, garantir que ele não se sinta sufocado. Se ele quiser um dia sair com os amigos, uma vez por semana, fazer um programa só ele e os amigos, ele E não quer dizer que ele não vice-versa. goste mais de você e vice-versa. Ele tem essa necessidade tem que ser respeitada. Não é tudo que ele conversa com você, com os amigos dele que ele conversa com você. E isso não é ruim. A linguagem dos homens, quando eles estão entre os amigos, é bastante divertida, superficial, eles não entram em questões profundas, então ele tem essa necessidade. E a mulher às vezes fica insegura, claro, por questões pessoais, muito de cada um, questão de segurança mesmo, às vezes teve um outro relacionamento que teve algum problema que levou ela a se tornar assim, e aí, às vezes, a mulher fica insegura, nossa, por que ele prefere estar com os amigos do que estar comigo? Não, ele precisa disso, a mulher também precisa, ela precisa ir encontrar as amigas, tomar um drink ou ir no salão, ela precisa diversificar, ela não pode ficar o tempo todo, 24 horas, pensando no seu marido ou no seu namorado. Ela tem que ter o espaço até para sentir falta, né? Sentir saudades. Então, muitas vezes as pessoas não entendem. Nem sempre precisam viajar juntos, nem sempre precisam fazer tudo juntos. Ah, eu vou levar meus filhos para o cinema, o marido tem que ir junto, ele é obrigado a ir junto. Porque é uma família, porque a gente tem que andar junto. Não, as pessoas têm que entender que as necessidades são diferentes e os momentos também de cada um são diferentes. Até Então, porque eu acho que hoje. muitas relações acabam por essa falta de condução, não se respeita esse espaço do outro. Ou E o hoje a marido foi se pessoa. masturbar. Olha que problema é isso. É, Ah, o marido foi se masturbar e eu não sou suficiente para ele. É, Não é uma não, coisa. eu tenho uma colega que que uma vez falou assim, não, a gente estava conversando sobre masturbação, e aí o colega falou assim, será que meu marido se masturba? Aí a gente, hã? eu é. Aí eu falei assim, 24 horas por dia, minha todo filha, seu dia. marido se masturba. É importante. E ela não? Aí a Ela gente assim, e inclusive, né? você, não? E você, não? E ela Aí a não? gente Acho que teve que não. ensinar ela a se masturbar, né? Eu Aí usei, assim, vocês a aprenderem pessoa. acessórios. Eu nunca usei, eu não tenho. Eu já pedi para as minhas amigas me darem de presente aí, não ganhei nada. Tá tudo Eu fechado. sei, mas pô, Zero se não tiver sexual acessório, você aberto. tem a mão, cara. Porra, Não, né? Você mas tem eu outra faço. coisa. Não, Você tem as outras minhas. coisinhas que pode Até usar. uma Mas toalha se vai usar bem uma. enroladinha é um Antes, ótimo. Tem a gente pode chuveirinho, usar. tem chuveirinho.
Experimenta a coisa da toalha enrolada, viu, amiga? Enrola uma toalha, Gente, eu faz preciso de um. dicas, sério. Eu sei fazer o básico só. Eu tô precisando de Mas, aulas. cara, a pessoa não sabia que o marido dela se masturbava. Tá, mas ela sabia o básico, que nem eu, pelo menos, assim, ou nem Ah, o não básico sei, eu não ela entrei fazia. em detalhes, não. A gente estava no meio de uma aula lá e a gente estava conversando sobre sexo, masturbação, e a pessoa veio com Ah, no essa meio da pergunta. aula. Vocês conversando Não, não, sobre no sexo. intervalo da aula, no Ah, intervalo no da aula. intervalo. Ah, você, É, no é recreio. amiga. Tá. Mas eu não Não, entendi não sou ainda. eu não, criatura. Sou Eu eu acho que não. é Eu sei muito legal. tempo que o marido se masturba, tá? Vem com Ah, isso, não. não tem problema o marido masturbar. Mas eu falo É, assim, a mulher também, ela tem que se masturbar. Só que tem que dar dicas, né? Hoje eu assisti um filme que a Simone indicou. Eu achei eu massa a também cena, porque a assisti, mulher tá? usa o brinquedinho. Eu fiquei curiosa, eu queria aprender do brinquedinho. Eu nunca usei, tô sendo sincera. Mas eu quero experimentar. Só que eu acho que você pode dar mais dicas para quem não tem brinquedo da toalha. Eu não entendi como É, assim da mas pode toalha. ser um outro tema de uma outra live, tá Eu bom? acho Ah, que a mas eu gente acho que tem vale o muitos intervalo. A temas gente tem aí. muitos Isso, temas, muitas coisas. A gente pode trazer os brinquedinhos, Mostrar. né? isso vai ser afterlive, Hoje o então, tema vocês é me darem mitos de dicas. amor e sexo. Mitos de amor e sexo. Mas, ó, estão perguntando qual é o filme, ó. A dica. Fala aí, Simone. Ah, gostaram, ó. Então isso fica para O filme tarefa é de bom. casa, hein? Assistir É, esse filme e depois contar o que que achou. O filme é Nossa. 365, tá no Netflix, é um lançamento. Vale a é, pena quem tá nessa Vale. vibe aí de querer saber um pouquinho sobre os brinquedinhos e sobre o sexo selvagem. é. Ah, mas eu não É, achei sobre tão selvagem fetiche. assim, Vamos não. falar um pouquinho Fetiche. sobre Vamos fetiches? falar. Vamos falar sobre Fetiche. fetiche? Então, aí eu Então, vocês estavam perguntei do falando fetiche, se era sobre o mito. fetiche dos pés. Sabe como que é o nome disso? É, como que é o nome? Podolatria. 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 É, podolatria. E sabia que tem Podolatria. homem que tem fetiche por mulher grávida? Tem. Aí chama Ah, isso tem mais. pregnofilia. Eu acredito. Pregnofilia. Pregnofilia. É porque assim, tem. A época que eu mais fui cantada era quando eu tava grávida. Eu achava aquilo absurdo. Eu falava, gente, que esses homens loucos? Eu E com alguém sabe barrigão? por quê? Alguém Hum, consegue entender por quê? por quê? Fala Não. aí. Como? A Tem mulher explicação grávida, biológica. não, a mulher grávida, ela tem uma representação psíquica de uma mulher ativa sexualmente. Tanto é que ela está Ah, grávida. Ela tem ah. a prova, Ela tem a prova a fiel. enorme prova literal de que ela é sexualmente ativa. Então, é um Olha, instinto primitivo do homem gostar de uma mulher que ele tem certeza que faz sexo. Então, mas assim, esses fetiches, eles têm um limite entre o normal e a parafilia. A parafilia, ela já é uma Isso. compulsão, já é uma É, doença, doença, é. né? Mas o fetiche não. Até enquanto ele não força, logicamente, né, a relação com uma pessoa dessa, só acha ela atrativa. Tem muitos homens, por exemplo, que quando a mulher engravida, a própria mulher deles, eles não dão paz para ela. Querem fazer Isso. sexo o tempo todo. E tem outros que que não têm quer, medo né? de transar com a mulher, porque acha que o pinto vai fazer alguma coisa lá com o bebê, Que, entendeu? que, Ou, que ficam com vergonha, porque tem um bebê ali. Não, ou ou o E marido vergonha, quer ou um que vai, negócio grande, né? vai, vai empurrar o bebê, ou vai fazer alguma coisa com o bebê. Bom, o marido que falar isso, você já desconfia que o dele é mais avantajado, né? O que não tem problema, mas Não, não é nem sempre. não. Tem homem que tem medo mesmo de fazer alguma coisa com o bebê, é medo. Medo de Medo. desencadear um parto prematuro, É, de enfim. fazer é medo. Não tem nada a ver com tamanho, nada Ó, a disso. Luciana Agapito entrou. é. Oi, Olha, Lu! mas a posição é difícil também, né? Grávida, aí tem que ser mais de ladinho ou em cima. Dá pra variar, né? Não, depende. Não, Depende a do época, né, o estágio. estágio da gravidez. Eu É, acho que até é que eu já o tô último pensando no mês, barrigão. todas as posições são possíveis. É, Talvez nas últimas semanas complica mais, mas até é. o oitavo, nono mês. Agora, a mulher também tem muito tesão durante a gravidez. Por quê? Alguém tem ideia? Não. E tem mesmo, pior que tem. Tem a ver com Faz tempo que eu hormônio, fiquei né, grávida, sim. mas Ou eu não? lembro.
que tem a ver? Sim. É que a mulher, ela tem certeza que não vai engravidar porque já está grávida. Ah, Então ela tá mas aí não super pode ser no tranquila. Já comecinho, né? engravidei, eu já resolvi essa etapa, agora eu posso fazer sexo à vontade. Porque tem muita mulher que tem medo de fazer sexo, seja com camisinha ou mesmo usando um outro método contraceptivo, porque ela sempre fica com aquela tensão. Ai, meu Deus, será que eu vou engravidar e não quero engravidar? E quando ela já está grávida, ela sabe que não vai engravidar porque já está. Então, aí, ó, eu Ai, tive. Ela não esse... teve muito tesão ainda na gravidez. Mas É, também tem a ver, com certeza, com a questão hormonal, né? Os hormônios, eles isso. têm uma ligação também com isso. Ó, gente, eu vi aqui numa listinha de fetiches aqui. Olha só, tem o fetiche do sexo anal, né? Tem o fetiche do voyeurismo, né? Que você vê né? Outras pessoas Uhum. transando. Tem o fetiche de exibicionismo, então você se exibir para os outros, né? Tem a orgia, né? Então você transar com um monte de gente, um monte de gente transando no mesmo lugar e tal, não sei o quê. Tem o gangbang. Você sabe o que que é, gente, o Que é isso? gangbang? O que é isso? É uma mulher com vários homens. É o gangbang. Eu gostei Mas desse isso aí. com o consentimento da mulher. A mulher é que convida vários homens E para ela, ter o mas ela Obviamente. gangbang. dominando o negócio, né? Não é aquela coisa. Porque É ela que assim, ela domina e tal. dominando, Aí gente. ela faz o que ela quiser com os homens, tá Ela bom? E ao Ela manda. que manda contrário. no negócio, E tá? ao Aí a contrário, os homens. podolatria, que a gente já falou. Aí tem o dogging, né? O dogging é que é fazer o homem de cachorro, né? Então, assim, né? Vem meu Ou cachorrinho. então Lá o da... homem fazer a mulher de cachorro, né? Tem a dupla penetração, né? Né? Ah, tá, entendi. Ah, Demorou. não, Cristiane, pelo amor de Entendi. Deus. Tem que fazer um desenho com a Clice. Eu já O falei que sexo tem dupla virtual, né? O penetração. sexo virtual. A Sei, mas volta nesse, dominação. explica mais do duplo. O quê? Da dupla Volta. penetração? É. Normalmente é o menage, né? Só que é uma mulher com dois homens, né? E aí vai o sexo anal e o sexo vaginal ao mesmo tempo. Ou Com então com acessório, vale também? Ou o então com acessório. acessório, É. Ou com Ah, tá. acessório. Entendi. Porque tem Aí tem a mulher, dominação. as lésbicas também Hã? fazem, né? Homossexuais. Faz. As mulheres também podem fazer com os acessórios. Pode. Isso. Só que Claro. aí usa duas próteses, né? Uhum. É. Existe prótese que já vem dois, certo? Você Sério? pode ver no sexo. Existe, sim, que já vem com dois Amiga, a gente tem que ir então no implantes. sex shop. Vamos fazer uma Ah, eu tenho visita que ao ir. sex shop, tirar Eu vou saber fazer uma escolher live dentro do sex shop? vamos fazer a live no sex shop, o próximo? Vamos ver se a Vamos. Vamos, gente vamos consegue um pedir. lugar. Faz uma Aí você parceria gosta com o sex shop. A gente já faz a divulgação do sex Dos shop, produtos, dos né? produtos e a gente faz a live e tal. Aí você já me Legal, dá uma né? E dica e falar eu como é que compro aqueles e produtos. resolve tudo. Eu sou prática, já resolve tudo ali no mesmo dia. Já compro, No já mesmo resolvo dia? escolha. Ué, Tá eu vou bom. 2 vezes, já resolve tudo. Não preciso, não vou fazer, né? Mas vou já comprar e depois eu falo se deu Ah, certo ou não deu. entendi. Porque você já ia resolver ali mesmo. Tá. Ah, Não pode, tá? É uma loja. Aí, assim, eu ó, pensei que era dominação. natural, né? Mas tá bom, agora vai ter que sair com acessório. Nessa pandemia, vou ter que improvisar. É. Então, ó, dominação. Dominação é quando você domina a pessoa. É que Entendeu? se chama dominatrix. A Ah, mulher e eu tenho dominatrix. uma Tem história muito homem que dessa. tem fetiche com dominatrix. Ela pode usar um salto alto, salto-agulha, É. e pisar sobre o homem, inclusive nas genitálias, eles gostam pisar, ser usados de Nossa, deve tapete. doer, cara. Mas eles gostam, eles pagam para as mulheres fazerem isso, muitas vezes. Ó, eu Então, a tenho. dominatrix, ela geralmente se veste com roupas de vinil ou de couro e usam saltos ou botas com saltos bem finos. E pisam, chicoteiam os homens, Amarram, né? amarram, batem Coloca coisa, venda dos olhos, né? isso, Tem uns exatamente. ex aí que eu queria Aí é o fazer isso, dar uma dominado e a chicotada. dominatrix. Oi? Tem uns ex aí que eu ia gostar de dar uma chicotada pra criar vergonha na cara. Ia Mas ser você bom. tem que ver se ele quer, amiga. A Não, Tudo é dominação válido é se tudo. tiver eu o ia dar acordo umas. mútuo.
Tem uns homens que É. mereciam chicotadas mesmo. Mas eu tenho uma história desse negócio aí agora a minha pergunta mesmo, é séria isso. Do fetiche, desse da dominação. Que uma vez eu namorei um. Ixi, mas não pode falar quem que era. Uma amiga minha namorou um policial Você já federal. falou, agora tem que Agora já Usa era. outro nome, usa um codinome. Ah, já era. Não, mas aí ele tinha algemas. Eu sempre falava assim: ah, tem que usar essas algemas um dia, né? Namorando. Só que o dia que foi usar, eu achei que eu curti isso. Só que o dia que usou, ele foi brincar assim. Na hora que colocou, eu me veio uma sensação, falei assim, você já usou isso pra prender alguém? Pra amarrar alguém? Já. E aí me deu um desespero, eu não tive mais interesse nesse fetiche, não. Aí tem coisa que Broxou. você pode pensar que tem um fetiche e chegar na hora, dá pra trás, falar, ih, não, não era não. Pode acontecer isso, né? Você Com pensa que certeza. tem e As chega pessoas lá têm que na estar hora. preparadas para isso. Por isso que quando você vai mexer com fetiches ou com aparelhos sexuais, que alguns podem causar até claustrofobia, enfim, Uhum. que é o uso de algemas, existem algemas que elas abrem facilmente, tá? Essas são as preferíveis, que não causam a fobia, porque são algemas que Essa você é de mesmo pode verdade. depois abrir. Agora, a algema de verdade é um pouco claustrofóbica. Eu já não ia gostar dessa Nossa. de verdade. Eu gosto daquela com pelinhos, assim, que é bem facinho de Ah, tirar. Mas você tem que ir para esse jogo sexual com uma pessoa que você possa confiar. Não é. com uma pessoa que você mal conhece, porque os acordos têm que ser feitos antes, né? A palavra de socorro, como Christian Grey falava muito bem no 50 Tons, tem que ter uma palavra de alerta, tipo, pare, né? Esse momento eu não aguento mais. A partir desse momento eu já está um Uhum. pouco pesado para mim. Então, tem que ter a palavra de alerta, que é o combinado entre os dois, e você não pode realmente sair fazendo esses jogos sexuais com qualquer pessoa que pode ser até ruim, né, na relação. A É, pessoa tem que entender, quando você quiser parar, ele tem que parar, ou o contrário também, né? Não deixar você amarrado na cama e sair para pescar, né? ai, meu Deus do Uhum. céu, que medo. Vai, Denise, fala aí as outras que você estava lendo. Então, então tem a dominação, a submissão, que tem a ver com o Grey, lá com os Christian Grey. 50 tons de cinza, esse 365 também tem um pouco disso, Ah, que é. é, né, do homem, Ah, né, tem a esse questão da do, submissão, tem a da mulher, tá? A mulher também pode esse, fazer a submissão do homem. Hã? mas esse do 365 me lembrou aquela síndrome Não, do não você conta que o de outras pessoal vai pessoas. assistir. Não, mas dá pra ver. A Não dá síndrome de spoiler. Estocolmo, não, não é spoiler. A síndrome de Estocolmo, mas não de submissão. Tá. Então, é submissão. Aí tem, aí tem o sadismo, sadomasoquismo, né? Que já são aquelas outras, são as que você faz ações que explica, você sabe, aperta o pescoço, né? Que mais? Pô? Apertar o pescoço, mas não pode ir Pode ter o muito, né? Tem que ir sádico assim, e de o pouquinho, masoquista. assim. Aham. Aquele que gosta de sofrer ação, e o sádico é aquele que gosta de ver a pessoa sofrer. É. Então, esses papéis também podem ser invertidos, mas também tem que ser com um acordo mútuo, bem legal, porque qualquer coisa que é feita somente um lado já é considerado abuso. Então, tem que tomar muito É, cuidado com isso. Você é igual tapinha, precisa né? Dá um realmente ter uma. tapão no bumbum. Vai dar um tapinha, o Aí, negócio. assim, você tem que perguntar para a pessoa antes, se a É, pessoa gosta. Você gosta de receber tapa? Você gosta que aperte seu pescoço? Você É, gosta que faz isso? mais Tipo assim, forte, mais pode ser até na devagar. hora mesmo. Na hora mesmo da relação, você vai perguntando. Aí a mulher vai falando, eu gosto, não gosto. Agora, você sai batendo, sai bofeteando. apertando. Dá uma Aí a dica, que eu pessoa acho que quando vai é achar que está sendo assim. violentada, né, gente? Não, Pode Isso é eu acho que pegar, violência. pode quando vier até de se dar mal surpresa, com se isso, né? Sem devolve com problema. a força dupla, assim, ó, pra É. pessoas, Tem né? uma amiga minha, eu tenho uma amiga minha que aconteceu isso, né? Que ela tava com uma pessoa, aí a pessoa não perguntou pra ela antes se ela gostava de que batesse na bunda dela, né? Só que o rapaz bateu com tanta força, mas com tanta força,
que ela pegou e na hora que ele deu, que bateu na bunda dela, ela, tipo assim, ela revidou, porque ela não gostava que batesse na bunda dela. Aí ela revidou que levou o rapaz pro outro lado do quarto. É a reação, né? A reação. Você apanha, você devolve o tapa na mesma proporção. Aí o cara ficou assim, né? Então, tipo assim, né? Você não gostava? Ela, não, você não perguntou antes, né? Eu tô Tipo assim, mordida. né? Se fizer coisa que eu não gosto, eu mordo na hora. Minha reação. Já tô avisando, hein? Eu dou uma mordida assim, ai, sai correndo. Não, depende de onde você morde, né, amiga? É que às vezes ele vai gostar, meu bem. Onde Às vezes ele vai gostar, às vezes o dependendo fetiche onde a dele boca é ser estiver. mordido. Ó, se você sair mordendo sem perguntar, às vezes o fetiche dele é ser mordido. Já pensou? Aí ele vai falar, morde Me mais. aguenta. E Só dependendo não de onde estiver a boca morda na as hora, genitais, amiga, senão você vai mas eu tô apanhar. falando da reação. Se a pessoa fizer algo que eu não gosto. E onde eu tiver com a boca, a minha reação é dar uma mordida. Então é melhor Não, perguntar antes. é melhor É. mesmo. Olha só, tem uns nomes aqui, gente, que, assim, eu não conhecia, até procurei no Google, tá? Ó, bucake, bucake. Bucake é quando a mulher, vocês já devem ter visto em filme pornô, eu acho. É quando a mulher Gente, que fica nem dá assim, tem dois sexório. homens, não, tem dois homens e eles ejaculam na boca dela, assim, os dois. Isso é Ah, bucake, verdade, já vi. Já tá vi. bom? Isso é Isso é buquê, bucake. o nome disso? Bucake. E o Você podia outro é falar o disso, Simone, explicar que da, da do quê? ejaculação do homem ali, o esperma, igual muita gente tem essas dificuldades de entender se tudo bem na boca, se pode engolir, se essas perguntinhas básicas que o povo tem dúvida. Ah, Se faz bem para a sim. pele mesmo. Mas fica para essa live, né? Eu Eu acho que acho. vamos deixar o Hoje pessoal eu um É pouco porque posso mais mais. curioso. hoje a gente vai terminar de fetiches e a gente Aí encerra, né? na próxima a gente É, fala. senão o pessoal vai É que você cansar Senão a dessa gente falou vai aí do conversa. esgotar todo o próximo. assunto hoje. Acho que É, sexualidade, sexo, a gente pode falar durante um ano seguido, porque tem tanta tanta coisa. coisa, gente. Olha, ó, e fisting, Tá. fisting, gente, olha só. Hum. É colocar a mão, o punho ou a mão na vagina da mulher. Como é que é o nome? Fisting. Fisting. Hum. Tem homem e tem mulher que tem esse fetiche de enfiar A mão inteira. a mão inteira. Olha só, cada coisa, hein? Cada Deixa eu coisa. aproveitar e falar nisso, tomar muito cuidado com objetos que colocam na vagina, né? As pessoas costumam usar a primeira coisa que aparece na frente na geladeira, né? Pepino, cenoura, uma garrafa de Coca-Cola, banana. Mas eu vejo mais Tem que homens tomar pararem no muito hospital do cuidado. que mulheres. Ou então colocar um pau quebrado, sei Não lá, umas pode coisas não, não pode não. enferrujadas. Você tem que usar acessórios apropriados, Gente. tá? Não é à toa que se vendem acessórios com a textura certa, com a maciez correta, porque a vagina, ela tem uma questão de ser friável, ela pode ser machucada com facilidade. O ânus também, o ânus muito mais, inclusive. Então, se você usar alguma coisa que pode ferir, ou algo que for muito duro, uma cenoura, uma garrafa, ou pode quebrá-la dentro, Sim. então Não isso é adianta muito pôr perigoso. camisinha na cenoura, que é o mesmo risco, né? Não adianta. É um objeto não muito adequado, tá bom, gente? Não esqueçam. Faça a Você vai visita no no sex sex shop ou shop, pede vai na ensinar. internet. Tem tantos sites bons na internet para pedir esses acessórios e também, lógico, sempre ver se tá De boa qualidade, se né? foi verificado por Inmetro ou por algum selo de aprovação, Né? né? Que dê a garantia. Porque depois vai parar lá no hospital pra gente, né? Lá no pronto-socorro, Eu já além de vi. ser dolorido, ainda passa vergonha, é complicado. Pessoal Ou vai direto filma. para o centro cirúrgico. Verdade. Aí, gente, tem o beijo grego, né? Quem sabe o Famoso. que é? Esse eu sei, O viu? Mas beijo não vou falar, grego. não. Não, fala aí. Agora fiquei curiosa para ver se você sabe mesmo. Ó, tá acabando a live, vamos dar tchau. Tá acabando a live, tá acabando a live. Agora tá Fica acabando. pra Tem uma amiguinha próxima. Beijo grego. lá atrás, né? É.
Gente, Quem já fez, levanta a mão. E tem o Golden Shower. Ah, o famoso. famoso. Que virou polêmica, né? É. Mas E eu a também outra- concordo que assim, o Golden Shower é interessante para quem gosta, né? Que é você urinar, né? Em cima Eu vou da voltar à pessoa. live, da a gente vai pessoa. encerrar, mas